Bem-vindos ao Café com Luxpert, o café que transforma a sua visão sobre o luxo. Um gole de cada vez. Bem-vindos ao Café com Luxpert, o podcast que conecta as mentes criativas do turismo de luxo com ideias que transformam o mercado. Hoje vamos falar sobre como os roteiros detalhados, os famosos Day by Day, podem fazer toda a diferença na experiência dos nossos clientes. E por falar sobre isso, temos uma convidada muito especial. É um prazer apresentar a Ana Maria, fundadora da Magari Blue, uma referência no turismo de luxo personalizado. Seja muito bem-vinda, Ana. A Ana é fundadora da agência de viagens Magari Blue, que é a primeira agência de viagens criada a partir de um blog, pioneira em reunir consultoria, roteiros personalizados, guias day by day, reserva e criação e curadoria de conteúdos de viagem, desde 2011. E em 2024, a Magari Blue fez sua primeira expansão para Miami, Flórida, para aprimorar o atendimento dos clientes dos Estados Unidos. Ana Maria é advogada e jornalista de formação e iniciou sua transição de carreira para o turismo em 2011. Olá, meninas! Um prazer estar aqui com vocês, que eu admiro tanto. É uma honra estar aqui hoje nesse podcast, é uma honra fazer parte da Luxperts. Então, estou super feliz de conversar um pouquinho sobre os nossos roteiros Day by Day, que são os nossos queridinhos na agência. Ana, obrigada, é um prazer ter você aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa inovação de fazer o roteiro Day by Day personalizado. Por que você acredita que um roteiro personalizado dia a dia é tão importante para o cliente de luxo? Olha, eu acho que o cliente de luxo, quando você faz um bom trabalho, que você entrega o planejamento macro da viagem dele, e quando eu digo macro, assim, o aéreo, os hotéis, que você faz de uma forma acertada, os deslocamentos internos, tudo isso é super importante, é lógico que tudo isso conta muito na experiência, mas ele chegar no destino, ele não saber o que fazer, ele perder tempo tão precioso da viagem, é uma pena, é um desperdício. Então, quando você entrega um roteiro Day by Day, você consegue atendê-lo em toda a sua viagem, no nível de detalhamento que não tem como a experiência não ser maravilhosa, porque além dele ter já todo esse planejamento macro feito pela agência, ele vai ter também a programação dia a dia do que fazer, né, com as reservas já feitas previamente também, e isso com certeza melhora e enriquece a experiência, melhor dizendo, né? 100%. Então eu acho que para um cliente de luxo que busca ter quase a perfeição, é muito mais fácil, como agência, a gente entregar essa expectativa tendo uma programação dia a dia da viagem feita, lógico, de uma maneira bem planejada, bem pensada e bem programada. Tem que ser um trabalho que tem que ser entregue com uma qualidade muito boa, para que seja realmente um diferencial na viagem do cliente. E você, por acaso, tem algum exemplo de como um roteiro detalhado transformou a viagem de algum cliente seu? Talvez algo inesperado, um toque especial? Sim, eu acho que até de todos. Assim, para dar uma ideia para vocês, né, como que a gente faz esse trabalho e como isso é um impacto positivo na experiência do cliente. Então, muitas vezes a gente atende clientes que são um casal, ou uma família, um grupinho de amigos que têm interesses diferentes, né, do que eles querem fazer durante a viagem, expectativas diferentes, então querem aproveitar. A gente teve, por exemplo, dar um exemplo para vocês, uma família em que era um casal com 2 filhos, uma menina e um menino. A menina é fanática pelo Harry Potter e queria ter esse tipo de experiência em Londres, e o menino fanático por futebol, que Londres também, como vocês sabem, também, né, tem opções bem legais para isso. Então, como a gente faz um roteiro equilibrado? Não dá pra ser só Harry Potter e não dá pra ser só futebol. Então, a partir daí, a gente pensa a logística também do dia a dia deles. Então, hoje eles vão estar nessa região. Ali, eles podem ir até essa estação, que vai ser legal pra ela ver onde foi filmado. Ali tem uma lojinha que vende as coisas do Harry Potter. No outro dia, não, de manhã vai ser dedicado a visita ao estádio e a fazer um tour no estádio e dar também um pouco de experiências para esse filho. Então é muito isso que a gente faz. A gente teve agora também um casal de senhores que foi para Portugal, e aí a gente sempre faz uma
reunião para falar sobre o Day by Day. A gente tem um questionário também, logo que a gente inicia a nossa consultoria, que também tem perguntas relacionadas ao Day by Day. E aí, com isso, a gente vai também conversando, né? Um processo de criação que leva um tempo. Então, conforme a gente foi conversando com esse casal que foi para Portugal, ele me disse: Ana, minha mulher, a gente já tem mais idade e ela não aguenta andar mais o dia inteiro batendo perna. Então eu preciso que você faça um roteiro pra gente suave, confortável, que a gente veja o que você acha que é importante, a gente vê, mas a gente não quer ficar andando o dia inteiro, a gente não quer subir 1000 ladeiras, a gente quer fazer de uma forma mais tranquila. Eu já bati muito a perna nessa vida, agora eu quero fazer assim. Então, por isso que cada um é muito personalizado, que a gente tem que entender realmente a necessidade de cada um. Então, a gente fez, né, esse roteiro para eles de uma forma mais tranquila do que quando às vezes vem um cliente que fala: eu quero ver tudo que tem para ver. E aí, sempre a gente pensa, a parte da logística é muito importante, né? Para que a gente faça um dia a dia que faça sentido, que não seja cansativo, que não tenha que ir num dia, voltar no outro, no mesmo lugar que foi ontem. Isso tudo a gente leva em consideração. Então, a criação da agradar a família toda, né? Exato. Então, assim, quando a gente faz viagens multigeracionais, que a gente tem a criança que não aguenta tanto, ou o avô que não aguenta tanto, a gente tem sempre que levar isso em consideração para fazer uma coisa confortável para todo mundo. Eu ia te perguntar, mas você mais ou menos já me explicou. Esse detalhamento do perfil do cliente, você faz numa entrevista, o formulário eu compreendo, mas às vezes nem tudo que ele escreve está na cabeça, né? Então, como é que você consegue traduzir essas expectativas do cliente para construir esse day by day? O formulário tem algumas perguntas mais objetivas e outras que ele pode dar respostas e viajar um pouco assim nas respostas, mas é perfil, tem gente que não tem paciência às vezes, né, de escrever. Então, assim, no formulário eu consigo ter uma ideia do horário que eles preferem sair do hotel, do horário que eles preferem almoçar, preferem jantar. Isso já me dá uma ideia de perfil. Às vezes a gente tem clientes que não gostam de sentar para almoçar, eles querem fazer uma boa refeição no dia. Isso impacta 100% no roteiro, porque você tem que pensar, né, se eles vão parar para almoçar, quanto tempo eles vão ficar, onde eles vão almoçar. Se eles querem pegar só alguma coisa na rua e fazer uma boquinha ali e continuar, isso impacta super, então, na experiência. Eles vão querer jantar mais cedo, geralmente. Então, tudo isso a gente consegue já pegar pelo formulário. Geralmente, a gente faz uma reunião online com o cliente para falar do Day by Day, em que a gente tem um bate-papo, que eu faço algumas perguntas e deixo eles contarem também o que eles querem e o que eles não querem. Isso também é muito importante, porque não é só o que eu quero ver, como eu quero. Eu odeio tal coisa, eu odeio fazer assim, eu não gosto, eu já fiz, não funciona para mim. Isso também para nós é uma informação importante. É quase um trabalho de psicóloga também, né? Porque principalmente se você estiver fazendo com uma família, você tem que equilibrar todas as necessidades e deve rolar até uma DR no meio do... Sempre. E sempre rola. E às vezes, assim, é engraçado, porque às vezes tem um que toma a frente do planejamento da viagem e aos poucos a gente vai entendendo o que é ele que quer e o que é ele falando em nome do outro, ou ele querendo também desconsiderar o que o outro quer, sabe? É engraçado. É um trabalho quase de psicólogo. E aí depois a gente faz depois dessa reunião, tem toda a parte da elaboração, da pesquisa, elaboração do Day by Day em si. E aí eu entrego uma prévia para os clientes. Então, assim, não é uma surpresa também o que a gente vai sugerir. Eu entrego uma prévia, geralmente pelo menos um mês e pouco antes da viagem. E aí eles analisam essa prévia e aprovam ou pedem algum ajuste e já nos passam também quais reservas eles querem fazer antecipadamente do que está sugerido ali. Restaurantes, vinícolas, dependendo do destino, experiências. E aí a gente tem um concierge dentro da agência que faz essas reservas prévias. E depois ele recebe o livrinho para levar na viagem e seguir essa programação já tendo reservado o que ele quer reservar. E aí muda muito o perfil. Tem cliente que quer ir com 100% almoços e jantares reservados. E tem cliente que quer... Não, deixa a sugestão, reserva esse e o resto a gente vai se virar lá no dia. A gente não quer ficar tão amarrado. Então isso também é uma coisa do feeling, do que funciona para cada um. Você acha, Ana, que esse cuidado com os detalhes, Babi, até tô me prometendo aqui, esse cuidado com os detalhes pode ser um divisor de águas entre uma boa viagem e uma experiência inesquecível?
Ah, sim, com certeza. Eu acho que, assim, fazer um roteiro day by day, você precisa investir muito tempo, né? Como um consultor de viagem. O meu marido, ele olha, ele fala, eu não entendo. Porque são horas, são dias de trabalho. Ele fala, você, assim, é um trabalho que eu cobro por isso, mas obviamente eu também não posso colocar um preço absurdo. Então é um trabalho que talvez eu não ganhe o quanto seria justo por esse tempo de dedicação e de pesquisa e de elaboração, né? Mas, para mim, a maior recompensa é o feedback, assim, faz toda a diferença na viagem do cliente. O cliente volta super satisfeito, porque já foi muito bem alinhado antes da viagem, né? Então, depois ele viver aquilo que ele tá com tanta expectativa de viver, é muito legal. Então, isso já paga o trabalho. Eu adoro, é a parte preferida. Perguntar, porque isso demanda muito tempo mesmo, e hoje o tempo é dinheiro, escasso, né? O que eu queria te perguntar é, e quando a viagem é last minute? Porque a gente sabe, brasileiro adora comprar last minute. Então a gente fica meio louco aqui. Ótimo quando a gente está planejando uma viagem agora em janeiro para julho, que aí a gente tem tempo, a gente faz um cronograma de entregas, faz um cronograma de entregas, né? E naturalmente que as viagens que a gente já faz com frequência, destinos que a gente usa muito, isso já está muito na sua cabeça, você já deve ter umas coisas meio modelos prontas, né? Mas e quando é em cima da hora? Eu não faço. Como você faz essa programação? Não faz. A gente tem uma política na agência que o day by day ele precisa ser contratado pelo menos 2 meses antes da viagem. Então, essa é a regra. Existem algumas exceções. Às vezes chega lógico, se é um cliente para daqui uma semana, 10 dias, eu não tenho como fazer, porque eu não tenho tempo de fazer a pesquisa, elaborar e cuidar das reservas. Não vai dar tempo. Então, é realmente a falta de tempo hábil e eu preciso, muitas vezes já aconteceu, eu negar esse atendimento por conta disso, porque não dá tempo. Demanda muito tempo. É muito detalhe, é muita pesquisa e tem um tempo de elaboração também, de escrever, né? E depois de fazer essas reservas e cuidar disso, entregar o produto final. Então a gente tem essa regra de 2 meses. Às vezes acontece de ser um destino, como você falou, algo simples, às vezes é um destino, algo fácil pra gente, né, que a gente faz muito, que tá no período mais tranquilo da agência, eu falo, olha, eu consigo abrir essa exceção de entregar esse day by day, mas eu acho que com menos de 1 mês não dá mesmo, eu não pego. Ô, Ana, e aquele cliente que é teu cliente frequente, né, que você já conhece ele, eu tenho, assim, clientes que eu já atendo há mais de 15 anos, então é muito mais fácil, né, você continua, por exemplo, um cliente que foi ontem para a França e quer ir para o mês que vem para a África, você continua fazendo aquela entrevista para saber quais são os objetivos dele, ou meio que já automático? Você já conhece tanto o teu cliente que você já adequa o day by day às características e personalidade dele? Olha, é uma boa pergunta. Depende. Tem alguns clientes que eu não preciso mais fazer essa entrevista, né, esse bate-papo, mas às vezes, quando é um destino muito novo para aquele cliente, apesar de eu já conhecer muito o estilo dele, eu quero entender também qual a expectativa dele. Eu acho que é mais fácil você atender um cliente antigo na questão dos hotéis, que você já sabe o perfil, você já sabe quanto ele está disposto a investir, do que no dia a dia em si, porque o dia a dia, às vezes, ele tem uma expectativa, se ele nunca foi, por exemplo, para África do Sul, e aí ele vai fazer uma viagem para África do Sul, o que você está imaginando ver, né? Então, assim, eu sempre fiz Europa para ele, mas eu nunca fiz Ásia, eu nunca fiz África, então eu acabo tendo esse bate-papo. Às vezes, se é um cliente que já tá amigo, né? Você não faz uma reunião, tal, mas você conversa, né? Uma ligação ou os áudios do WhatsApp. Mas é importante, porque a programação pode ser muito diferente, né? Conforme a viagem, mesmo sendo aquele cliente que você já conhece bem o perfil. Legal, deixa eu te perguntar agora, já mais tecnicamente falando sobre o day by day, né? Você usa ferramentas, você tem
uma padronização da criação e da entrega desses produtos, porque acho que hoje em dia a organização, o tempo é tão escasso, né, que a organização é fundamental, né, e esse auxílio também, para agilizar as coisas e para a entrega ser mais eficiente. Conta pra gente. Então, essa é uma ótima pergunta e como eu brinquei, né, que meu marido sempre fala, você é doida de você ficar tantas horas fazendo, você tinha que automatizar o day by day. E automatizar o day by day, você perde muito da personalização, né, porque se você se dispõe a entregar algo que já tá ali meio pronto, que muitas agências fazem, você economiza muitas horas de trabalho, mas você está entregando algo que não é personalizado. E não é para isso que não é o trabalho que eu me proponho a fazer. Eu comecei a fazer os day by days antes de ter agência. Eu cheguei meio que no turismo fazendo day by day, porque eu tinha o blog e ali eu gosto muito de escrever. Então eu dividi ali as dicas lá, começamos em 2011 o blog, né? Na época que eu morava na Itália. E aí os leitores do blog me pediam para fazer um roteiro personalizado. E assim que eu comecei, e depois veio a agência para poder cuidar dessas reservas. Então o day by day para mim é quase um filho, sabe? Ele já tá na minha história há muito tempo. Então, o que eu faço para me ajudar a automatizar dentro do possível? Eu tenho sim um banco de dados, né? Inclusive, no final de todo o Day by Day vai um compilado de dicas, além daquilo que a gente está colocando no dia a dia. Então, tem mais restaurantes, tem mais passeios, tem compras, tem outras informações. E isso é igual, né? O que a gente vai fazendo, atualizando, obviamente, vendo o que fechou, o que tem de novidade, incluindo. Mas isso, então, vai ser sempre igual em todos os Day by Days. O que muda é a programação. E a programação é difícil de automatizar porque vai depender não só dos interesses, mas da localização do hotel. Então, assim, se tem um cliente que está em Roma, dependendo de onde ele está hospedado, o dia dele vai começar completamente diferente. Se ele vai fazer a pé, ele não vai, ele vai ter que pegar um transfer, ele vai pegar um táxi. Então, isso é difícil, né, automatizar. Mas a gente tem, então, um banco de dados. A gente contratou lá atrás uma designer que fez os layouts. Então, a gente tem várias capas diferentes, conforme o motivo da viagem. E toda essa arte, que não é o meu talento. Então, a gente tem isso já feito. E a gente aproveita, a gente insere o conteúdo nisso. E a gente usa a mesma gráfica também há 1000 anos, que a gente entrega o Day by Day impresso. Então a gente tem essa gráfica que a gente já tem o formato, o tamanho, tudo direitinho, já padronizado com eles, e eles fazem essa parte da impressão pra gente. Então isso tudo já ajuda. E no mais, assim, hoje tem ferramenta de inteligência artificial que a gente não tinha, né? A inteligência artificial, eu acho que ela pode ser uma boa ajuda, mas ela tem que ser usada com muita parcimônia, sabe? Eu já fiz vários testes, dá algumas ideias às vezes. Eu acho que serve para dar ideia, né? E você decorrer daquela ideia. Mas não dá para fazer. Te dá um norte, assim, por exemplo, se é um destino que você não conhece, é o que tem de mais interessante para ver em Praga. Ele pode te dar ali os monumentos mais importantes e tal, mas, assim, a parte de restaurantes, eu já fiz uns testes de pedir, não é legal. Não dá dicas boas, ele não tem uma logística boa, não tem. Então, assim, é uma coisa para te dar uma ideia, mas eu não acho que substitui o nosso trabalho, sabe? Não, até como a gente vem conversando, né, nos nossos últimos eventos, que a parte humana nunca vai ser totalmente substituída, né? A gente pode ter lá toda a tecnologia, mas a gente sabe que os nossos clientes precisam daquele toque humano, né? E falando nessa parte do toque humano também, vamos entrar um pouco no relacionamento com o cliente. Você percebe que essa personalização, né, que hoje a gente está falando da super personalização, que hoje em dia o luxo não é mais só aquela ostentação, né, de você chegar lá, lembra que antigamente você ia lá no The Palace, em Sun City, falavam que era um resort 6 estrelas e você ostentava. Hoje o luxo tá nessa personalização, tá nessa experiência diferente. E você acha que essa tua personalização do Day by Day fideliza o teu cliente? Ah, sim. E todos os clientes falam, eu não viajo mais sem o Day by Day. E como ele também é um livrinho, eles colecionam, o que é muito fofo, sabe? Porque é uma lembrança, uma memória afetiva da viagem. Então eles colecionam, às vezes eles me mandam foto, já é o meu quarto Day by Day e tal. É muito legal. Eu acho que fideliza por isso, porque são os detalhes que fazem uma experiência mais personalizada, uma experiência mais luxuosa, né? Porque o luxo não é só o hotel, como você falou. O luxo é toda a experiência da viagem e é você ter
uma pessoa que tá, na verdade, não é nem só uma pessoa, uma equipe que tá ali à sua disposição, cuidando do roteiro para você. Eu acho que é isso muito o nosso diferencial, né? Que a gente não tem nada engessado, nada pronto, vai ser para suas necessidades. Então, é muito difícil, é quase impossível a experiência ser ruim, porque já foi muito bem alinhada e desenhada e amarrada, sabe? Como é que você consegue comunicar para eles esse teu diferencial para que eles percebam o valor desse trabalho personalizado? Eu acho que sim, eu acho que é mais fácil quando o processo se inicia também. A gente tem uma comunicação de explicar o que é o Day by Day, e eu acho que os clientes que gostam do Day by Day são basicamente, resumindo, 2 perfis. Aquele que odeia pesquisar, não gosta de ficar olhando na internet e de fazer esse filtro, essa curadoria, que eu acho que é o mais difícil, né? Você tem um monte de informação, mas o que é bom para mim? O que eu vou gostar? E o cliente que gosta desse processo, mas tá sem tempo, não tem tempo. Então, trabalha muito, eu tenho filhos pequenos, tenho um dia a dia corrido, a viagem tá nos planos, mas eu não vou ter tempo de fazer essa pesquisa. Então, é basicamente esses 2 perfis que a gente atende. Aquele cliente também que está acostumado a ter sempre alguém para fazer alguma coisa para ele, né? Exato. A gente vai ver que a gente é praticamente um babysitter deles, né? Então, também acho que tem muito essa personalidade do cliente. Sim, que gosta desse serviço. E aí, depois que ele tem a primeira experiência com o Day by Day, normalmente quem viaja, que pede o Day by Day, contrata o Day by Day, depois, a não ser que seja, lógico, uma viagem para um hotel nas Maldivas, que não tem uma programação, vai ficar curtindo, relaxando no hotel. Mas se é um destino que exige um planejamento, uma pesquisa de programação, de reservas prévias, eles sempre querem depois o Day by Day. Eles ficam realmente mimados e não vou falar mal acostumados, eles estão bem acostumados. Imagino que hoje eles já entendam o Day by Day como uma parte fundamental do processo, né, da sua entrega, né? Todos eles já contratam, você oferece para todos os clientes que te procuram para fechar uma viagem. Resumindo, eles procuram por causa do Day by Day ou depois que eles procuram você oferece o Day by Day? Estou falando de cliente novo, claro. Eu acho que as 2 formas acontecem, mas eu tenho notado que a maioria já chega querendo Day by Day. E às vezes acontece de um cliente novo entrar em contato pela primeira vez, que já tem a viagem toda organizada e quer o Day by Day. A gente não faz. O Day by Day ele é parte da nossa consultoria mais completa e precisa necessariamente reservar os hotéis com a gente. Lá atrás, obviamente, quando eu comecei, que eu nem tinha agência ainda, eu fazia o Day by Day sem a reserva dos hotéis. Mas depois, com o aumento da demanda, parou de fazer sentido pra gente. Então, a gente quer entregar uma experiência completa e que a gente consegue fazer, né, cuidando de todos os detalhes da viagem. Então, existem muitos clientes que já vêm porque vem o trabalho de divulgação que a gente faz, ou porque alguém indicou e comentou do Day by Day, algum amigo e tal. E outros vêm, às vezes, querem organizar uma viagem, como funciona a sua consultoria. E aí a gente apresenta as 2 propostas. O que eu faço, assim, quando é uma viagem que tem bastante antecedência, como a gente estava falando, né, às vezes agora, para daqui 6 meses, eu ofereço os 2 planos e eu dou a possibilidade do cliente contratar a consultoria mais básica, vamos dizer assim, que é a que não tem o Day by Day e o concierge para fazer as reservas, e fazer um upgrade de plano de consultoria no meio do caminho, desde que 2 meses antes da viagem, porque senão é aquilo que a gente estava falando, eu não consigo entregar esse trabalho da forma que a gente quer entregar. Então a gente dá essa possibilidade também do cliente às vezes começar a testar a Magari Blue, entender como a gente trabalha, e aí assim, eu diria que muitos deles acabam, sei lá, pensando numa porcentagem, uns 80% no meio do caminho falam, eu vou querer o Day by Day. E aí fazem esse upgrade de plano. É legal, Ana. Achei muito bacana a sua visão, principalmente porque você começou assim, né? Começou fazendo esses roteiros Day by Day, porque hoje a gente tem tanta coisa para fazer que acaba que se o cliente não valoriza esse tipo de trabalho e que, obviamente, para ser valorizado tem que ter valor. Eles não veem, né, o backstage, né? Toda a pesquisa que é feita, todo o trabalho, toda a energia que é desprendida. Aí eu queria encerrar com você perguntando o que você acredita que será tendência em roteiros personalizados no turismo de luxo nos próximos anos?
Eu acho que quanto mais personalizado, mais surpreendente pro cliente de uma forma positiva sempre, né? Eu acho que isso é a tendência. Os clientes têm buscado, quando ele tem o perfil luxo, que quer uma agência para intermediar essa viagem, fazer esse trabalho por ele, né? Como a Gabi falou, mimá-lo e fazer o trabalho por ele. Quanto mais a gente conseguir surpreendê-lo, mais a gente consegue atingir um nível de excelência mesmo. E o Day by Day ajuda muito, porque é isso que eu falei, ele vai no detalhe do detalhe, né? Eu brinco, eu falo, na Magari Blue são os detalhes que se tornam protagonistas no roteiro. Porque é isso, no final, aquele detalhe acaba sendo o mais importante. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem uma lembrança de ir para Roma com a avó quando ela era pequena e de ver a Fontana di Trevi com a avó. E aí, assim, a Fontana di Trevi, para mim, é uma das coisas mais lindas do mundo, sempre me impacta, mas é lotado de gente, né? Então, como a gente pode trazer essa memória afetiva para a viagem? Vamos fazer vamos colocar, que você não precisa de guia, isso você vai sugerir, ela vai fazer, né? Então, vamos colocar, depois do jantar, na volta a pé pro hotel, vai ser a hora que você vai na Fontana di Trevi. Então, você vai andando, você começa a ouvir aquele barulho da água, sem saber muito, né, os vícoles ali de Roma, vai chegando naquelas ruazinhas, e aí, de repente, você vai dar de cara. Pode ser uma experiência mais impactante. Custa o quê? 0? O cliente não tá pagando nada, né? Não tá pagando uma experiência só dela na Fontana di Trevi. Talvez tenha ali meia dúzia de gatos pingados também, mas não vai ter 200 pessoas. Sim, então, coisa uma assim, multidão. Eu acho que isso é uma tendência, você oferecer algo a mais, né? Mais humano, mais personalizado. Conseguir entender que viagem é algo também que você mexe com as emoções das pessoas. Ontem até eu tava jantando, a minha vizinha tava aqui jantando em casa e ela perguntando sobre o meu trabalho. Eu falei, meu trabalho é 99% alegria, porque você tá vendendo alegria. A gente tem vendendo os pepinos. Sonhos. Não, a gente tem os pepinos, a gente tem que resolver tudo que acontece e às vezes as coisas dão errado e a gente tem que correr. E isso é estressante, mas ao mesmo tempo a gente tá sempre vendendo sonhos, né? A gente nunca tá vendendo o problema. Então isso é muito bom, é muito maravilhoso. Mas eu acho que é isso, eu acho que como tendência eu enxergo a gente entregar além. Eu acho que o cliente... Essa seria uma diquinha especial para os nossos Lux Friends que estão aí nos escutando. Você tem alguma diquinha para quem quer destacar suas agências com esse diferencial? Eu acho que para ser um diferencial precisa realmente reservar um tempo na sua agenda para entregar, entender qual demanda você consegue atender, porque é melhor não fazer do que fazer mal feito, sabe? Assim, entregar uma coisa mais ou menos. Então, o Day by Day, ele precisa de tempo investido. Então, como eu posso mudar meu dia a dia na agência para eu ter esse tempo? Ou contratar alguém que vai fazer, né? Na nossa agência, sou eu que faço os Day by Days. Então, eu organizo o meu tempo para eu ter aquelas horas para aquilo. E eu acho que é imprescindível ter cuidado com o português, sabe? Ser bem escrito, ser bem apresentado, porque o conteúdo também, se ele for entregue de uma forma mediana, também não é uma entrega de luxo. Isso também tem que ser observado. Então, eu acho que vale muito a pena se organizar no seu dia a dia na agência e dedicar, que não seja para todos os clientes, mas para aqueles clientes que valorizam e que gostam e que querem, começando a fazer os Day by Days e sentindo, né, o feedback e como ir aprimorando isso. Ana, muito obrigada. Queria agradecer a Ana por compartilhar tanto conhecimento conosco. Eu tenho certeza que todos os nossos Lux Friends que estão aqui escutando com a gente vão sair desse episódio muito mais inspirados. Gostaria de falar aqui para vocês, você deixar teu Instagram para todo mundo te seguir e conferir lá teu trabalho. O Instagram da Ana é @MagariBlue, né? Isso. Blue sem o E, Blue. Exato, que é Blue em italiano, é BLU. E ali a gente compartilha bastante, às vezes, insights sobre os Day by Days, como é o nosso processo, o Day by Day pronto. Então também pode ter algumas dicas interessantes para inspirar vocês a se aventurarem comigo nessa loucura do Day by Day, que é muito gostosa. Para você que está ouvindo, não esquece de seguir o Café com Luxperts e compartilhar esse episódio com quem também ama criar viagens inesquecíveis.
No fim do dia, cada roteiro é uma história que ajuda o cliente a viver a melhor versão de sua viagem. Ana, gratidão, muito obrigada e até a próxima, Lux Friends. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, Beijo, Ana. até a próxima. Você ouviu o Café com Luxperts. Confira estes e outros episódios no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Siga-nos nas redes sociais para se atualizar sobre tendências, parcerias estratégicas e as melhores práticas para levar o turismo de luxo. Vamos juntos redefinir experiências e fortalecer nosso mercado. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.